como vimos no vídeo anterior, né, na aula anterior, né, no vídeo, as reformas, o crescimento foi melhor do que nos anos 80, os anos 80 foi um horror, mas não chegou nem perto do crescimento de 50 a 80, que é a referência que as pessoas tinham. Minha Angola aqui está bagunçada, vamos lá. Que era a referência que as pessoas tinham em mente, né? E isso gerou uma frustração muito grande. Então as pessoas disseram, esse negócio de reforma é bom, acabou a inflação e tal, mas não está funcionando para a economia crescer. E a economia precisa crescer em algum momento, porque senão você não vai conseguir manter essa melhora no padrão de vida das pessoas, inclusive dos mais pobres, se a economia não voltar a crescer. Então nós temos que fazer essa economia crescer. A sensação era um pouco de, nós já resolvemos o problema tem alguma coisa aqui me incomodando. Nós já resolvemos o problema da inflação, nós estamos cuidando da desigualdade e pobreza, então agora está na hora de crescer. E essa agenda de reforma não entregou o que a gente achava que ela ia entregar, não necessariamente o que prometeu, aí a controvérsia é maior, mas o que se esperava que ia entregar. Se não deu certo, vamos voltar lá para fazer as coisas que nós fizemos naquela época, que talvez dê certo. Mas tudo bem, mas lembra que colapsou. Não, mas a gente dá um jeito, essa vez vai ser diferente. Essa é a crença que move todas essas coisas. Então, vamos lá, falando o que aconteceu. Então, a partir de 2005, 2006, o governo deu início a uma série de medidas para que o Estado retomasse o papel de indutor e financiador do crescimento econômico. Então, começa timidamente, mas vai crescendo e vai dando essa guinada. Não coincidentemente, 2005, 2006, 2005 é o ano que explode um grande escândalo do governo, que é o mensalão, né? E 2006 era ano eleitoral. Então, havia um pouco esse desespero, se a economia não crescer, o que vai ser da gente, né? Do pessoal que estava no governo. Então, também tinha esse alimento político, mas seria talvez injusto jogar tudo nessa questão política e esquecer que realmente o crescimento não vinha conforme se esperava e justificava, então, ou pelo menos para alguns, esse retorno a algumas práticas do passado. Aqui nessa unidade, que me parece que é o que caracteriza melhor esse período dessa guinada, eu vou registrar as ações do BNDES e o plano de aceleração do crescimento. Eu vou começar pelo PAC nesse vídeo, e aí, dependendo do tempo, eu deixo o BNDES para um outro vídeo, então não vai depender um pouco do tempo que eu vou usar agora. Né? Sempre naquela ideia de em torno de, 40 minutos, mas evitando passar de 1 hora. Né? Melhor errar para menos do que errar para mais. Esse é o espírito aqui. Então vamos lá, vamos começar falando do PAC. Lançado em janeiro de 2007, quer dizer, governo novo, vida nova, quer dizer, o governo é o mesmo, é o do Lula, mas começando outro mandato. Então vamos lançar o PAC de saída para fazer grandes investimentos no Brasil. Não necessariamente do governo, né? Havia uma coordenação de investimentos públicos, privados, de estados também, mas a ideia era que entre 2007 e 2010 tivesse um investimento no âmbito do PAC, fosse investido um total de 504 bilhões de reais. Isso é um bocado de dinheiro. Financiamento público e privado, como eu disse, não é que a União ia tirar isso do bolso, porque afinal de contas ainda havia uma preocupação fiscal. Nós vamos falar melhor disso na próxima unidade, de como que foi o lado fiscal nessa época, né, o controle da inflação e o lado fiscal. Mas havia essa preocupação. Então a ideia era que o setor privado ia colaborar. Mas quem dava o rumo é o setor público. Então o setor público ele volta a ser o indutor. Né? Não é que ele sozinho vai tocar, mas ele está induzindo e dizendo o caminho. Bom, os slides seguintes têm como referência o primeiro balanço do PAC, pegando janeiro a abril de 2009. Calma. Eu tenho que ver essas datas aqui, eu acho que pode ter um errinho aqui, porque deve ter sido 2007, que é o primeiro balanço. Mas tudo bem. Depois que isso vai ficar mais importante, aí eu ajeito as datas. Agora é mais objetivos e tal. Então vamos lá. Execução do PAC. O PAC organiza a ação do governo e apoia a ação do setor privado no horizonte de 4 anos. Então esse é o plano do PAC nesse horizonte de 4 anos. Lembra lá, tinha aqueles planos de governo, 5 anos, plano de metas e tal, volta a ter essa perspectiva, né? 4 anos é o período de um governo aqui no Brasil, mas no caso do Lula que estava em segundo mandato já. Constrói um ambiente para o país crescer mais, realizando estudos, projetos e obras de infraestrutura. Então,
tem essa ideia, foco em infraestrutura. O governo faz os estudos e projetos e parte das obras, mas também tem a ideia do ambiente de crescimento, né? Então, como eu digo, tem ainda elementos. Depois eu vou registrar isso com mais cuidado. Cria condições para a superação dos entraves ao desenvolvimento sustentável, né? Então, a ideia é que o PAC, esse plano, o PAC é Plano de Aceleração do Crescimento, esse plano é um plano de governo, né? Ele também ajudaria nesse lado do desenvolvimento sustentável, que é uma questão importante, que cada vez mais importante, né? Objetivos: acelerar o ritmo de crescimento da economia. Esse era o ponto central, esse é o debate de 2005, 2006 da economia, né? A inflação controlada. Claro, alguém sempre vai achar que não estava, que a inflação tinha que ser mais baixa, mas estava dentro lá do que se propunha o governo. Ao lado fiscal, também controlado, sempre vai ter alguém achando que podia ser melhor, mas lá também controlado. E como eu mostrei, os indicadores sociais melhorando. Então era a hora do crescimento e o PAC então vem com essa tarefa. Aumentar o emprego e a renda e diminuir as desigualdades sociais e regionais. Então, ele também tinha essa ideia. A questão da desigualdade regional, a gente explorou um pouco nesse curso, mas é uma questão também que permeia a discussão de Brasil desde sempre. Tem esse contraponto. O Brasil tem uma região, tem uma desigualdade regional muito forte, Norte e Nordeste com bem mais pobreza do que o Sul e o Sudeste, e o Centro-Oeste crescendo aí, no século XX, né, mais para o final, ele começa a crescer e tem um outro desempenho. Então tem a questão, a indústria muito concentrada no Centro-Sul, então aí você tem esforços nesse sentido. Já nos anos 50 foi criado o GTDN, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, a minha memória não me falhou, que foi a base da SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tentava reproduzir no Nordeste um pouco a lógica da industrialização que tinha no país, um pouco reproduzindo aquela ideia de centro-periferia dentro do país. Nós passamos por cima disso rapidamente nesse tópico, lá quando eu falei de Francisco Oliveira, eu elegia para uma região, que ele bota uma religião, ele bota entre parênteses, e que traz um pouco essa discussão. Mas não foi o foco do curso, a gente não entrou nessa questão regional, mas só para fazer o registro, porque o registro é válido, então é uma oportunidade boa. Manter os fundamentos macroeconômicos, inflação, consistência fiscal e solidez nas contas externas. Então você vê que não está falando de resolver o problema, e sim de manter. É o espírito que eu estou dizendo. A coisa já está controlada, agora vamos para o crescimento, mas não vamos comprometer o resto, né? Não foi o que aconteceu lá na frente, mas nessa época, sim, dá para dizer que aconteceu. Bom, quais os instrumentos para elevação? Quer dizer, você quer elevar o investimento público e privado. O investimento público, você pode sempre dizer que o governo entra, mas e o privado? Quais são os instrumentos do PAC? Então, primeiro, aumento do crédito e redução de juros. Esse seria o instrumento do PAC. Melhora no ambiente de investimento. Então, o primeiro, né, se vocês lembrarem, consenso de Washington, juros mercado, né? Juros mercado. Então, não é bem para induzir o investimento. Também pode ser, dependendo do que você leia aí de juros mercado. O segundo, uma pegada claramente reformista, ambiente de investimento, ambiente de negócios. Então você vê que tem aí, tem os dois temperos. Investimento em infraestrutura, esse está bem dentro do consenso. Aperfeiçoamento do sistema tributário, bem agenda reformista, mas a reforma tributária é aquela que eu disse para vocês, que está sempre em discussão, mas nunca sai. Quando sai coisa ruim. Medidas fiscais de longo prazo. E aí eu digo, o PAC é um programa de desenvolvimento, colocou a agenda de desenvolvimento na ordem do dia, então ele recupera aquele espírito do desenvolvimentismo, né, não só de desenvolvimento, mas com uma pegada desenvolvimentista. Definiu o investimento como prioridade do governo, né, do segundo governo do Lula. Começou a criar um ambiente favorável ao crescimento, quer dizer, começa a criar esse ambiente. Aumentou a confiança na sociedade do futuro. Né? Então, os dois últimos já com uma pegada mais reformista. Despertou o espírito empreendedor do empresário. Não, isso é vago o suficiente para caber em qualquer lugar. Mas tinha reformas, tinha uma parte de reformas muito bem definidas. Então, aperfeiçoamento do sistema tributário, com a entrada em funcionamento da Secretaria da Receita Federal para organizar essa parte. Unificação, né, unificando a estrutura organizacional, melhorando o atendimento ao contribuinte, racionalizando
procedimentos e fiscalização do contencioso administrativo. Então já tinha lá o sinal de que tinha que trabalhar nessa questão tributária. Mas, como eu digo, é muito difícil andar aí. A gente já discutiu isso quando eu falei, em 2 ou 3 vídeos atrás, de reforma tributária. Fundamentos para a ação do PAC: planejamento estratégico, plano nacional de logística de transporte e plano decenal do setor elétrico, gestão articulada das ações interministeriais, era o CGPAC, com salas de situação e comitê ministeriais. Então a ideia era integrar todos os ministérios no trabalho do PAC. Fortalecimento da regulação, melhoria do modelo de licitação e concessão de rodovias. Então você vê aquelas concessões que estavam acontecendo, melhorar o modelo. Isso também é um trabalho permanente, você está sempre querendo melhorar, às vezes é difícil, às vezes é um pouco mais fácil. Instrumentos financeiros, redução dos spreads do BNDES, aí o BNDES voltando, né, como ele já tinha mostrado as manguinhas de fora um pouco antes, mas é porque aí eu preferi falar primeiro do PAC. A TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. E aí é um ponto central, porque nessa época o Banco Central estava muito focado com inflação. Nessa época quem estava no Banco Central era o ministro, que depois foi ministro da Fazenda do governo Temer, o Henrique Meirelles, e ele tinha um foco muito grande em inflação, e ele tinha conseguido controlar a inflação no primeiro mandato do Lula, que parecia que ia sair de controle, então ele tem esse mérito muito forte. Então, como é que você faz para baixar os juros? Porque o Banco Central não estava muito afim e o governo, né, no caso o presidente Lula, não dava sinais que ia interferir no Banco Central. Corria muito boato de que ele ia, mas ele nunca fez isso. Num certo momento, é um dos poucos casos de atrito, não sei se atrito aqui é a palavra adequada, mas de discordância pública do presidente com o vice. O vice-presidente era um empresário de Minas, o doutor José Alencar, que em alguns momentos criticava os juros do Banco Central, querendo esses juros mais baixos. A solução que encontraram foi o BNDES fazer isso. O BNDES tem a taxa de juros de longo prazo, que é usada para financiar os projetos, e ele jogou lá para baixo. Depois a gente fala mais sobre isso, porque nós vamos abrir uma sessão para o BNDES. Então, na sequência, não sei se vai ser nesse vídeo ou no próximo, depende do tempo, nós vamos falar de BNDES. Mas esse foi o caminho que encontraram para que tivesse esses juros mais baixos, para que os empresários topassem pegar dinheiro emprestado para entrar aí nesses investimentos que se esperava deles. Também financiamento, habitação e financiamento, e melhoria nas condições gerais de financiamento da infraestrutura. Então, o BNDES aqui ia fazer esse papel. Parcerias públicas e privadas nas concessões rodoviárias, na marinha mercante, ferrovias e setor energético. Você vê que os temas voltam, né? Agora há pouco, o governo brasileiro aprovou BR do Mar, que é uma ideia de navegação de cabotagem, de usar mais, depender menos de rodovias e caminhões. Então, essa discussão toda, o governo tem falado de ferrovia, quer dizer, as coisas vão e voltam. Espero que um dia se resolva. Articulação entre os entes federativos, então a ideia, como eu falei, eu já tinha falado, né, que a União entra, mas também com parceria com os estados e municípios. No caso do município, foco em saneamento e habitação, que era um problema observado. E aí eu vou passar agora uma série de mapas, até voltar para vocês, uma série de mapas para dar para vocês a dimensão do PAC. Isso não quer dizer que tudo aconteceu, nem tudo aconteceu. Essas coisas nem sempre acontecem. Mas o meu objetivo não é esse aqui no curso. O meu objetivo no curso é vocês entenderem a lógica que guia uma política econômica. Então, assim como lá no plano de metas eu mostrei, infelizmente eu não tinha os mapas lá para mostrar. Aqui é mais moderno, eu consegui esses mapas nas apresentações do PAC que você encontra na internet e tal. Então, eu acho legal mostrar para ter uma ideia visual. Era um programa ambicioso, quer dizer, o governo estava realmente, pelo menos em tese, e tinha uma ambição de fazer esse grande programa de investimento coordenado, eu não quero dizer comandado, que é forte, coordenado talvez, ou induzido pela ação do governo federal. Então aqui é para vocês terem uma ideia, rodovias. Então você vê que havia planos, vou trocar o óculos porque esses mapinhas assim tem que ser, havia planos de rodovias no Brasil quase inteiro para recuperação, conservação, controle de peso e sinalização. Então você está vendo aqui uma série de planos, né, de rodovias, aqui, de intervenções nas rodovias para melhorar essa capacidade de rodovia do Brasil, né? Então, espalhado no Brasil inteiro, do sul ao norte, aqui lá em cima, todas essas intervenções. Então, esse só na parte de rodovias.
Ferrovias, hidrovias, portos e marinha mercante. Então, de novo, você tem um esforço espalhado em vários pontos do país. Aqui é pelo Rio Amazonas, vários terminais hidroviários. A ideia de fazer as ferrovias, a malha de ferrovia do país. Então você vê que havia essa preocupação. Alguns portos foram discutidos. Cadê aqui no Ceará o Porto do Peçanhas? Acompanho, minha terra, né? Aqui em Pernambuco, Suape também era outra ideia de porto muito grande. Então você vê toda essa preocupação em transportes alternativos. E vejam que não era um plano focadinho, não. Ele era sempre uma abrangência nacional, investimentos ousados. Aeroportos, também houve muita essa discussão. Aqui está mostrando as obras que então estavam em andamento, em vermelho, várias já ficaram prontas, né, e as obras novas. Né? Brasília mudou de aeroporto nesse período, Fortaleza mudou de aeroporto, é uma rota que eu faço, né, porque minha família está aqui, eu estou aqui, minha esposa aqui, mas meus pais, meus tios, primos aqui, tem uma outra parte aqui no Rio, também teve uma reforma no Santos Dumont. Então você vê que é uma visão completa da infraestrutura de transportes, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e marinha mercante, também aeroportos. Então, percebam a ambição do programa. Como sempre, algumas obras, outras, nós vamos ver aqui, ficaram paradas ou então frustraram. Essa é uma discussão importante, né? Em 2001, o Brasil teve um racionamento de energia. E energia passou a ser um problema no Brasil. E as pessoas passaram a perceber que tinha que trabalhar a questão da energia, senão nós teríamos novas crises. O PAC tentava fazer isso. De novo, ele não conseguiu resolver o problema, não é à toa que nós conseguimos tendo. Se vocês pegarem as notícias ali de 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, vocês vão ver que em janeiro sempre se discutia risco de crise de energia. Era sagrado. Assim, todo ano começava, também talvez não tenha tanta notícia, congresso de recesso e tal, iam buscar esse risco de energia. Mas nós chegamos perto, nós arriscamos apagão, aí a partir daí aí teve no governo Dilma, ela mexeu na parte da energia para baratear, aí teve um efeito colateral de aumento de consumo, voltou a ter risco, aí vieram aquelas bandeiras que estão aí até hoje para tentar desestimular consumo. E agora nós estamos aí também com risco de apagão, teve uma crise hídrica, basta não chover como a gente gostaria, que mesmo aí com uma década perdida e com uma queda de PIB gigante no ano passado, tudo bem que foi recuperada esse ano, mas assim, se você olhar a tendência que vinha, está muito abaixo. Nós estamos também com risco de colapso de energia. Então tinha essa preocupação na geração de energia elétrica. Então aqui eram projetos em implementação, de novo, não são de hidroelétricas, naturalmente, são vários tipos de projetos ligados ao setor e que estariam reforçando isso. E para a geração de energia elétrica, aqui tem várias, aqui sim tem hidrelétricas colocadas, o HE, né, acho que são as hidrelétricas. A mais famosa aqui, Belo Monte, mas tinha toda uma ideia de construir novas para reforçar esse setor. De novo, nem tudo foi feito. Transmissão é um problema porque o Brasil é um país muito grande, né? Nós somos um país bem grande. Então, o regime de chuva é diferente no país. E se você consegue transmitir, também na parte da hidrelétrica, é quase como se você levasse água pelos fios, é uma impressão que eu ouvi de pessoas da área, porque se você pode gerar energia no norte, trazer para o sul e vice-versa, mas tem que ter as linhas de transmissão. E nós ainda temos um problema com linhas de transmissão, mas o PAC não esqueceu disso, também colocou. Então percebam que nós estamos falando de um plano bem ousado. Né? Nós vimos a parte de transportes, rodoviária, ferroviária, na parte de marinha mercante, nós vimos os aeroportos, agora nós estamos vendo na parte elétrica e sempre espalhado no Brasil inteiro, é um país grande. O que eu quero chamar a atenção é isso. É claro que eu não conheço a história de cada um desses projetos, a gente conhece alguns, os mais famosos, né? No caso lá dos portos, o PECEM, de novo acompanha a Suape, que é ali em Pernambuco, mas o importante é ver a dimensão, quer dizer, como realmente o governo estava se colocando na posição de liderar esses investimentos que eles consideravam importantes. Aqui, mais transmissão, as linhas previstas de transmissão de energia elétrica, também no país inteiro, tentar reforçar essas linhas para evitar problemas de energia. Aqui a parte de petróleo, foi muito marcante isso, né, porque depois aqui foi nesse
nessa época que apareceu a discussão do pré-sal, mas com foco muito grande na bacia de Campos, também no Nordeste, então você tinha essa preocupação. Aqui na parte de refino vale a pena destacar algumas coisas porque virou lenda, né? A refinaria de Abreu Lima, a refinaria lá de Pernambuco, que seria feita em parceria com a Venezuela, e virou um problema gigante. Ela é muito mais cara, ela não ficou como se esperava. Essa Lubnor, essa aí foi anunciada, mas nem começou a ser feita, né? Ficou em projeto. E aqui o Comperge, né? O Complexo Petroquímico do Rio, que eu geralmente aponto como símbolo, talvez, do problema que foi criado nessa época. Um projeto extremamente ousado, mas que não deu certo. Então foi muito capital mal utilizado aí. O Comperge é sempre quando eu faço palestras, essas coisas, eu sempre vou muito no Comperge, porque você vê grandes empresários que disseram, cara, isso não tinha como dar certo e tal. Claro, criou uma euforia inicial, mas é um exemplo aí, eu acho que, desse sonho que o Brasil viveu e que deu muito errado, e em vez de trazer um período de crescimento, preservando todas aquelas coisas boas do período de reformas, o que veio foi uma década perdida e comprometendo todas essas coisas que se esperava, todas aquelas coisas boas estão comprometidas. Espero que não a inflação, mas nem isso dá para dizer mais. Bom, a frota de petroleiros, aqui eu tenho uma brincadeira que eu faço, em palestras também. Isso é uma provocação, isso não é uma afirmação que eu esteja fazendo, científica e tal. Mas para descontrair um pouco, eu sempre digo, toda vida que um governo anuncia que vai recriar ou reestabelecer a indústria naval do Brasil, começa a contar que vem aí uma crise gigantesca, né? Isso é uma provocação sempre, porque a gente tem essa ideia, né? O Brasil tem um litoral tão grande, então ele tem que ter uma indústria naval poderosa. Tudo bem, a gente pode até um dia vir a ter, mas não é só porque tem um litoral grande, não, né? Senão, eu brinco, né? Eu sou um cara gordo, então gordo devia saber cozinhar bem. Eu não cozinho, cara, eu cozinho mal a beça. Assim, eu morava só com os amigos e tal, república, o meu prato de chefe era botar salsicha na chama do forno, era assim que eu comia. Quando eu tinha que cozinhar, eu espetava um garfo, botava lá na chama do forno, não, do fogão mesmo, que tostava lá, comia. Então esse é o meu padrão de cozinha, mas eu sou gordo, então gordo não é obrigado a saber cozinhar, e nem muito menos quem tem litoral grande é obrigado ou tem alguma lógica em achar que vai saber fazer, vai ter uma boa indústria naval. Se tiver, vai ter que ir por outro caminho. Aí volta aquela discussão do crescimento, né, qualificação, ambiente de negócios, atratividade, energia, pelo menos, porque senão é difícil fazer, e por aí vai. Mas havia essa ideia também da indústria naval. Na parte de gás natural, também ampliação da infraestrutura, então você tinha já os projetos para entrar em operação já em 2007, as obras em andamento, as obras planejadas para iniciar e, finalmente, as que estavam em linha de planejamento projetos. Então, tá aqui os vários gasodutos que estavam sendo pensados para construir no Brasil, para interligar o gás. Combustíveis renováveis, então a parte de biodiesel, etanol. Aqui ainda havia muita, depois do pré-sal, esse negócio meio ficou de canto, mas aqui ainda havia muita discussão nessa ideia de etanol e de combustíveis renováveis, né? Então também inclui no PAC, vocês vão vendo a ambição do plano, vai fazer rodovia, ferrovia, vai fazer hidrovia, vai recuperar a marinha mercante, vai fazer usina para gerar energia termoelétrica, vai fazer as hidrelétricas, vai fazer e acontecer, entendeu? Vai explorar petróleo, vai fazer porto e vai fazer também as refinarias, né? Então você vê a ousadia do plano. Isso é um plano grande mesmo, é aquele plano assim, né, plano de metas, aquele negócio grande, pegando tudo. Vale dizer, o registro é esse. Na sequência, houve um crescimento ali no começo, vários motivos, mas na sequência o que veio foi uma década perdida, né? Começa em 2007, a década perdida é a seguinte: o colapso 7 anos depois que a gente estava começando o PAC, a gente viu um novo colapso na economia brasileira, teve PAC 2 e tal. Então. Outros projetos, Luz para Todos, isso aqui é importante, é uma discussão que está no Brasil há muito tempo, né? Quer dizer, de você levar luz, energia para o país inteiro, né? A luz elétrica e tal, vai por fases, e realmente o governo aí investiu nisso.
Saneamento para todos, talvez esses, assim, da minha leitura, se eu fosse, se tivesse me chamado para adaptar com o PAC, esse talvez é a melhor parte do PAC, porque é que chega talvez nas pessoas mais pobres, né? A energia, muito, muito ruim a pessoa morar sem energia, ou essa questão do saneamento, que agora o governo do Bolsonaro aprovou uma nova legislação para a área de saneamento, na esperança de que esse setor desenvolva e o saneamento chegue nos lares mais humildes aqui do país. A gente ainda tem um problema, você vê, mesmo perto das capitais, das grandes cidades, tem gente vivendo sem saneamento. Então isso é absolutamente frustrante e inadmissível para um país que tem algum sonho de grandeza. Habitar, essa parte de habitar, depois foi a base para Minha Casa Minha Vida, metrô, e aí você tem a integração da Bacia do São Francisco, né, o famoso transposição de São Francisco, também agora o Bolsonaro terminou, quer dizer, não aconteceu no tempo que se imaginava. Também a preocupação com a água, né, quer dizer, a transposição é parte dessa preocupação, de fato, nem tudo foi feito, nós tivemos problema de abastecimento de água no país, aqui em Brasília nós tivemos, né, nós chegamos a ter racionamento da água aqui em Brasília, na capital federal, mas em grandes cidades, São Paulo teve problema sério e tal, então não foi uma coisa localizada, então, realmente era um problema. Então, assim, o diagnóstico é uma coisa, outra coisa é fazer, e aí a coisa pega, né? Mas o diagnóstico estava lá. Bom, o fato é que o PAC começa em 2007 com toda essa animação, né? O Brasil está dando certo, agora vamos crescer. E, claro, assim, eu tenho uma visão bem crítica desse tipo de grande plano, e é impossível você se livrar completamente dessas visões. Mas seria injusto não botar, muito injusto não botar na mesa que em 2008 você tem uma grande crise internacional com o colapso do mercado financeiro nos Estados Unidos. Depois a gente fala um pouco mais dela, daqui a pouco. E isso realmente botou em xeque tudo. Quer dizer, a gente tem um azar desgraçado, se quiser pensar assim. Se o PAC fosse dar certo, se fosse uma receita certa, ainda assim seria o PAC. Se um cara como eu, que acho que a receita já não era muito boa, aí que a coisa fica séria mesmo. Então, não pode falar desse período sem falar da crise. Isso é que nem tentar falar do que está acontecendo com essa parte de desemprego hoje no Brasil, ou mesmo a queda do PIB do ano passado, sem falar da pandemia. Não dá para falar, não faz sentido. A coisa só encaixa quando bota a perspectiva, né? De novo, esse crescimento desse ano também, quem não gosta do governo fala da queda do ano passado, quem gosta fala do crescimento desse ano. Um e outro é o mesmo movimento. É a pandemia, as coisas fecham, cai. Aí, cai, pronto, cai. Aí as coisas voltam a abrir, sobe. Então, quem não gosta do governo, aponta a queda. Opa! Quem não gosta do governo, aponta a queda. Quem gosta, aponta a subida. Não dá. Tanto a queda quanto a subida é o mesmo processo que a pandemia. Então tem que olhar também que aconteceu esse baque em 2008. O Brasil de primeiro não sofreu muito, mas tem um custo, tem um preço para tudo isso. Assim como nos anos 70 o choque do petróleo de cara não pegou tão forte no Brasil, mas teve um preço, ajudou a montar a crise dos anos 80. Provável que essa mesma coisa tenha acontecido aqui. O Brasil comprou a saída da crise, mas depois pagou caro numa crise lá na frente. Bom, mas vamos falar da crise. Então, eu vou usar o quinto balanço do PAC, janeiro a setembro de 2008, quer dizer, então fica claro que aquele primeiro lá estava errado, o primeiro não ia ser de 2009, se o quinto é de 2008, e eu estou usando ele porque é exatamente a crise estoura em setembro de 2008. Então, eu quero pegar antes da crise, né, para a gente ver o que estava acontecendo antes de estourar tudo. Isso é questão de justiça. Então, eu estou pegando esse documento, a primeira coisa que ele vai mostrar é o crescimento de bens de capital. Reparem, cadê meu sinalizador? Que você tem uma aceleração fortíssima, depois estabiliza, mas no nível bem alto. Então, você consegue, ela tem essa queda, mas você consegue estimular bem a produção de bens de capital. Por que a produção de bens de capital é importante? Porque bens são as máquinas e equipamentos. Então, se está produzindo isso, quer dizer que está tendo investimento. Isso aqui vai virar máquinas em outras indústrias que vão produzir, etc. Então, eles veem isso como uma boa notícia. Essa subida começa aqui no final de 2006, mas ela acelera nesse período do PAC. Aqui são os insumos típicos da construção civil, o PAC também, né? O PAC começa em janeiro de 2007, então está por aqui. Também uma subida forte que é muito bem vista pela equipe que acompanhava o PAC.
Aí vem a ideia de que o consumo da família, que na época se falava muito do aumento de consumo de família, mas que ele seria impulsionado por esse investimento em bens de capital, né, o que faz um certo sentido. E aí tem também, desculpa, aqui eu me atrapalhei. O crédito vai impulsionar o consumo das famílias e o investimento em bens de capitais. Aqui, só para entender, um viés aqui. Eu sou um cara de oferta, eu tenho muita dificuldade. Consumo da família puxando a economia. Quem puxa a economia é a produção. E aí eu derrapei aqui, peço desculpas. Mas o crédito bancário, essa subida do crédito vai impulsionar o consumo das famílias e também o investimento em bens de capital, que por sua vez tornaria sustentável esse aumento do consumo das famílias. A gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, mas está aqui o registro. A queda da taxa de desemprego é um fenômeno, claro, você está vendo a queda aqui é o ajuste sazonal, porque tem elementos, né, dependendo do mês, sobe e desce, então faz o ajuste, mas dá para ver a tendência de queda do desemprego. Essa aqui continua um tempo, depois colapsa. Quando colapsa a economia, o desemprego dispara, sem surpresa. Essa melhora do lado fiscal foi muito comemorada na época. Esse conceito é de dívida líquida, hoje a gente fala mais de dívida bruta. Tem uma discussão qual é o conceito mais adequado. Agora aqui no Brasil, por conta da contabilidade criativa, que chama, as pessoas ficaram meio desconfiadas desse conceito de dívida líquida, né? Então, aqui em 2008 era a projeção. Reservas internacionais, então você tem aquele acúmulo de reservas que foi muito grande, muito forte, e essas reservas continuam altas até hoje, é quem segura o Brasil. Talvez o Brasil não tenha uma situação bem pior por conta dessas reservas, então isso é um ponto importante aí do período, mas que continua, né, continua, aí agora, assim, lá no governo Dilma, quando começa a crise, tem um flerte, vamos usar as reservas, segurou, agora no governo de novo, né, já agora com Paulo Guedes, Bolsonaro, vamos usar as reservas, chegou a fazer uns repasses e tal, mas grosso modo segurou, e nós temos esse colchão de reservas que realmente é importante. Esse aqui foi crescendo, né, continuou crescendo, aqui é o tudo 2008 que para. Quer dizer, mesmo com a crise de 2008, a percepção no final da década passada, quer dizer, esse aqui eu cravei para limpar. Mas se você, mesmo depois da crise, havia uma percepção de que essa década seria de prosperidade, entendeu? Quer dizer, o ambiente de otimismo, a crise assustou, mas continuou. Você tinha redução da pobreza e da miséria, a melhora nas contas públicas, controle da inflação, uma aparente retomada do crescimento. Tudo isso, a tese era que o Brasil era um foguete prestes a decolar. Tem uma revista inglesa chamada The Economist, depois eu vou voltar a esse tema, que ela fez uma capa que o Cristo Redentor decolava como um foguete. E você olhava para o Brasil, você imaginava isso. Então estava tudo arrumado, o governo estava com esse plano ambicioso de crescimento. Como podia dar errado, né? Quer dizer, como podia dar errado? Isso é difícil pensar que podia dar errado. E eu sei disso porque eu tenho essa mania terrível de ser o chato da sala, né? De ser o chato da mesa. Dizem que quando o Titanic estava saindo lá do porto para começar a viagem dele, certamente um cara disse, tem muito pouco bote salva-vida. E todo mundo disse, cara, você é chato, esse navio não afunda, né? Porque diziam que nem Deus afunda o Titanic. E o fato é que o cara chato estava certo, né? Às vezes o cara chato está certo. Talvez a maioria das vezes ele esteja errado, mas algumas vezes ele acerta. E quando ele acerta é uma desgraça, porque o barco afunda e não tem bote salva-vida para todo mundo, dá aquela confusão. Então eu tenho uma tendência a ser parte desse grupo de chatos, e se você dissesse, eu sei porque eu falei isso mais de uma vez, de que a gente podia estar caminhando para um problema, né? Em um certo momento eu ainda falei, em 2010, a economia crescendo 7%, eu disse estamos começando uma década perdida. Eu acho que tentaram, só não me internaram porque as pessoas gostam de mim. Então, porque eu não sou um cara gordo, pesado, ninguém quis me arrastar. Mas haviam sinais preocupantes, exatamente essa pressa em investir. Investir é uma coisa perigosa. Claro que investimento é fundamental, sem investimento você não vai a lugar nenhum, mas se você errar, pode sair muito caro. Vamos continuar falando desse momento no próximo vídeo. Como deu meia hora, eu prefiro acabar aqui. No próximo vídeo que eu vou falar do BNDES. E aí, se eu usar meia hora lá, fica bom, melhor do que passar de uma hora e ter dois um pouco mais curtos. Obrigado pela atenção de vocês.